bem-vindos, bem-vindes. A gente tá começando agora o 15º episódio do Acorda Maria Bonita. E a gente vai falar hoje sobre... Como as mulheres, né, são ensinadas desde a criação das meninas, já leva as mulheres tanto a questão da rivalidade feminina, né, estimula a rivalidade feminina, como também influencia na forma que as mulheres se relacionam. Né? Isso, acho que é um pouco assim da história da nossa educação emotiva, né, de como a gente é meio que educada a encarar os nossos relacionamentos, a tratar os nossos sentimentos. E é isso. E aí, se inscreve no canal. Isso. Antes da gente começar, curta o vídeo, envie para os amigos e se inscrevam no canal. Isso. Então, vamos começar. E outra coisa, essa semana acho que é interessante a gente começar a fazer umas caixinhas para o pessoal colocar aí as sugestões, né? De temas, o que a gente vai falar. Até porque a gente tem o nosso cronograma, mas a gente fica às vezes, né, sentindo falta, assim. Até pra saber, né, o que o pessoal tá querendo escutar, tá querendo discutir, comentar. A gente quer a participação de vocês, né, pra ver o que é que vocês estão querendo, né, ouvir também, que a gente pode trazer pra discussão, que seria interessante da gente realmente para fazer esse momento, né, e esse espaço de troca entre a gente mesmo. Acho que a gente pode botar até umas enquetezinhas, né, porque a gente tá chegando perto do mês de junho, né, então aí vai vir Dia dos Namorados, né, a gente pode fazer, ou a gente pode, né, também mudar um pouco, sair um pouco desse tema sobre relacionamentos. Então façam, né, as sugestões. Isso, colaborem. E aí a gente faz as enquetes. Foi bem parecido com quando a gente escolheu o nome, né? A gente fez umas 2 enquetezinhas para votações, para que vocês nos ajudassem a escolher o nome do nosso canal. Então, agora vamos entrando no assunto propriamente. A gente estava aqui tentando conversar sobre como eram as formas que as mulheres viam os relacionamentos, né? De como a gente conduz meio a nossa formação, de como a gente se relaciona com as pessoas, né? Porque sempre tem aquela amiga que se apaixona no primeiro piscar de olhos, né? E aquela que já levou tanta pancada que não tem piscar de olho de olhos que amoleça o coração dela, né? E essa do se apaixonar com pequena, assim, né? Às vezes está muito relacionada que a mulher acaba se apegando muito a migalhas, né? Às vezes a coisas que muitas vezes o cara pode nem estar demonstrando, assim. Não é nada demais. É uma coisa que fala, né? Que acho que voltamos mais uma vez a Manuela Xavier, que ela postou um texto essa semana da menina falando aquela velha frase, né? Mas ele vê todos os meus stories, o que isso quer dizer? Isso. Quer dizer que ele vê os seus stories, nada demais. Social, né? Isso, que aparece ali, a bolinha tá ali e ele viu. E muitas vezes, por exemplo, reagiu stories também. Qual trabalho, a pessoa não se digna nem a fazer um comentário. Tá lá, fez uma reação ao story, que é só clicar no botão. E as mulheres muitas vezes são... Isso vem desde a infância, né? São ensinadas a se apegar. Ele te ama, né? Mas o problema é das migalhas, né? Migalhas, de aceitar, assim, esses... Não é nem afeto, mas encarar isso como um afeto, como alguma coisa, assim, como algum sentimento que, na verdade, não é apenas, né, um ato normal, enfim. Isso muito associado à nossa baixa autoestima, porque a gente tem isso, acho que quase está na nossa educação, né? Assim, eu sei Parece que a gente não pode exigir muito, né? Não, eu acho que assim, tem mulheres muito autoconstruídas, maravilhosas, que já nasceram assim. Mas é raro, né? Na verdade, o que a gente vê muito é uma baixa autoestima da gente achar que não merece tanto, né? Parece que assim, não, você não merece tanto isso, né? E não existe isso de, ela é muito bonita, ou ela tem muito dinheiro, tipo... Pra gente se sentir dessa forma, né? A gente pode ser a pessoa mais linda do mundo, mas a gente vai ter essa baixa autoestima. E se o cara for um pouquinho esperto, ele sabe. Às vezes a gente demonstra, né? O cara percebe, as pessoas percebem. Quando é muito autoconfiante, é aquela coisa assim, de ser arrogante, né? Dela, tipo, não querer dar atenção ou dar bola. Quando, na verdade, é porque, de fato, ela sabe o que ela merece. Exato. Ali, ela não aceita qualquer coisa. Mas, às vezes, né? até muito autoconfiante é só fachada, né?
muitas vezes você bota a Alguns banca... casos, né? Não, Alguns tem casos vários pode ser, casos né? que eu conheço, assim, de pessoas que aparentam muito forte, mas chega em casa e se debulha em lágrima, né? Sim, Tá em casa, tá sim, tomando sim. remédio, né? Então, é tipo, tem toda aquela fachada que criou ali pra escudo, pra aquela para enfrentar aquelas situações que são recorrentes, mas não está bem resolvida com você mesmo. Chega em casa, precisa de muitos medicamentos, chega em casa, entra em situações de depressão, de ansiedade, porque apesar de saber que precisa criar aquela fachada, né, por dentro ainda não está completamente. Fala, Fran. Isso está muito relacionado, né, o que a gente vinha comentando, de como as meninas são ensinadas desde pequenas, né? A história dos contos de fadas, lá, as histórias das princesas, como é colocado. Verdade. E aí, eu até lembrei do post da Bruna Marquezine, né? Que ela estava comentando justamente isso. Como ela sempre trabalhou em novela, né? Não sei se vocês leram, ela sempre trabalhou em novela. Então ela sempre achou que era normal aquele tipo de relação que estava ali nas novelas, nos filmes, que era lutar pelo amor, né? E aquela coisa sempre muito intensa. E correr atrás, né, da pessoa que você ama e aí não conseguia, aquela coisa. E aí quando ela se descobriu num relacionamento leve, tranquilo, né, que traga paz. Ela disse que demorou, né? A tipo aceitar, é isso mesmo? Não vai vir nada aí, né, desse negócio. Parece que tá faltando, aquela coisa, parece que tá faltando algo, né, porque a gente não tá acostumado a ser passado esse amor tranquilo pra gente, né. Tem que ser aquela paixão avassaladora, aquela coisa toda, né, que às vezes, assim, tem momentos que é bom você ter um sentimento, mas tem momentos que aquilo pode não ser tão saudável, né? Dependendo. É tranquilidade, não, né? Saudável não é, né? Você consegue passar, mas naquele momento não dá pra ser saudável de jeito nenhum. Não. Aí fica essas construções, né? Dos joguinhos também, né? E assim, não é só a mulher, às vezes o homem também constrói, né, essa narrativa. De que precisa se fingir do cara que é o sedutor, que a mulher, né, vai estar correndo atrás também. Tem toda Tem que essa... ser o herói, né? Que o herói precisa de fãs. Então a mulher tem que estar lá feita uma louca, né? Gritando aos pés do palco e tal. Não, mas eu acho que isso também pega na cabeça do homem, né? De tipo, se ela não tá vindo atrás de mim, se ela não tá se humilhando, se ela não tá abandonando as amigas, se ela não estiver abandonando os projetos individuais da vida dela, ela não me ama tanto assim, né? Aquela coisa de que você precisa provar que tem um amor mais intenso e mais puro e verdadeiro para poder valer a pena. Isso é bem interessante, que é a questão também da individualidade, né? Mesmo você estando num relacionamento, você pode, né, ter sua vida, construir, tá ali individual, assim como o cara é o saudável, também, né? Exatamente, sem precisar. Você tocou num ponto muito bom, Fabrícia, porque assim, a questão da individualidade não é uma coisa assim natural para a mulher, né? Natural no sentido de que a palavra natural é tão difícil para o sociólogo falar, gente. Não é entendido como algo desde sempre que a mulher tem uma individualidade. Na verdade, toda a luta feminista, ela é pautada justamente pela tentativa da criação da individualidade da mulher. Que, assim, para vários segmentos, esse valor de você ter a sua individualidade é visto até como uma coisa negativa, né? Você é egoísta, você né, é a desalmada, mal amada. Então, tudo isso gira em torno dessa coisa de tipo, caramba, eu só quero ter o meu espaço, eu só quero ser dona do meu corpo, eu só quero ter a minha própria vida desligada um pouco dessa ideia de que eu preciso ser um ser coletivo. Por mais que a gente possa ser coletiva, mas tem que ser um coletivo que você busque isso dentro de uma decisão individual sua de buscar uma coletividade. E não como se você fosse ali plantada. Né? Isso é muito forte, né? De ser visto como egoísmo, se colocar em primeiro lugar. Mas se a gente não se coloca em primeiro lugar, a gente vai colocar quem em primeiro lugar? Nos colocar em primeiro lugar? E outra coisa, se a gente não se cuidar, né? Como é que a gente vai estar, assim, pronta, disponível e preparada para estar cuidando dos outros também? Não tem como, né? Isso. E assim, sem nos amar, como é que a gente vai amar o outro, Exatamente. Né? Como é que eu vou saber o que é amar o outro e ser amada, né? Como é que eu vou saber? Eu acho que isso é um pouco disso que tu falou da Marquezine, é que de repente ela se descobriu sendo amada,
sem exigências, sem trocas, né? Sem essa toxicidade. E de repente você faz, caramba, o que é isso, né? Você passou tanto tempo na sua vida sem saber o que era esse tipo de sentimento. E é uma desconstrução, né? Uma desconstrução, assim, tanto pra gente, né? Quanto mulher, e pros homens também. Ah, sim. Né? Porque a gente, como ela mesma falou, a gente cresceu com esse tipo de relação nas novelas, nos filmes, que tudo isso era muito normalizado. E quando a gente se depara com uma situação completamente oposta, a gente, né, encara como ela, assim. Muitas vezes, né, dizer assim, se todo mundo, mas às vezes a gente se pega nisso, né? Encarando assim, e aí, vai acontecer nada, não? Vai ter uma novela mexicana aqui. Eu acho assim, à medida que a gente vai envelhecendo e amadurecendo, né, acaba conseguindo ver isso de como normalizando mais, né? Essa coisa, esse sentimento mais tranquilo. A busca, né? Eu quero um amor tranquilo. Né? Isso até porque, né? Ainda mais em meio ao que estamos vivendo, tipo, meu Deus do céu, tem que ter um ponto de equilíbrio, de paz ali. E é interessante ver como, tipo, essa educação que cria, né? Essa ideia de que o amor tem que ser algo sofrido, de que você tem que se doar, tem que fazer das tripas coração para poder ser considerado um amor legítimo e tal. Isso reforça uma série de machismos dentro da gente, né? E é um machismo tão pesado, porque às vezes você tá aí toda consciente, toda formazona, né? Toda formada na teoria feminista, mas quando chega nesse quesito, o negócio vai some, né? Acaba você aceitando, cega. né? Aceitando alguns tipos de relações. E eu acho que é interessante também que essa nossa fala acaba não sendo só para as mulheres, né? Como para os homens também. Porque aí fica muito de tipo, tá atento a esse tipo de comportamento, que acaba sendo muito tóxico para os dois. Os dois. E assim, e é isso, tipo, a gente vê meninas, por exemplo, super feministas, super desconstruídas, mas que quando você vê, tá lá, correndo atrás de pessoas que já deixaram mais do que claros todos os sinais de que ele não tá tão interessado, mas a gente foi tão construída na novela, né, as malditas novelas da Globo, meu senhor, que eu não preciso de emprego na Globo, porque o que eu falo mal... então, aí isso criou na gente, poxa, mas é sério, assim, e eu sei que a gente fala das novelas da Globo, mas aí eu vou defender um pouquinho, mas é o romance, né, é o pensamento romântico que tá ali, e que tipo assim, tá desde o século... Shakespeare também, né, vinha com Romeu e Julieta. Não, eu ia falar dos meus jornais do século XIX, então, e no século XIX a gente tinha os folhetins, né, aqueles romances, então, ou seja, desde sempre, apesar de que, tipo, o folhetim ainda tem um pontinho ali que é importante, porque é quando as mulheres estão lendo, né? Então, se elas já estão lendo, já é a nossa saída. Mas a ideia inicial era, não, você pode ler essa literatura aqui, que tem ideologia ali, que é da formação da gente, que é a mesma lógica da nossa novela, né? Sim. E eu acho que, assim, são coisas, tem alguns problemas que parecem pequenos, mas que podem levar a situações muito mais complicadas. A história do joguinho, né? De você... dessa questão mesmo do joguinho, de dizer que ficar insistindo, dizer que não quer, aí a gente pode chegar até a questão do abuso, que tem a campanha do não é não, que foi ensinado que, tipo, que a mulher diz não, tá fazendo joguinho, que na verdade é que o homem deve ficar insistindo, né? E isso vai lá para a história do abuso, que a mulher diz não e o homem não, na verdade ela tá dizendo sim. Meu Deus, por quê? Não é não. Aí chega aquela na campanha. Entender, né? E vem dessa construção, né? Que relacionamento tem que ser baseado em joguinho e você não poder dizer o que realmente tá sentindo. E insistência também, né? No outro dizer assim, sei lá, tá negando só pra fazer mas como eu sou o homem. É engraçado porque, tipo assim, todas essas histórias, elas não me é estranha, né? Aquela coisa de nada do que é humano, né? Me é estranho. É a mesma coisa, todas essas histórias de mulheres não me é estranho, porque a gente passou em algum momento por todas. Eu acho que eu não consigo ver nenhum momento em alguma mulher que eu veja, em qualquer situação, que eu não me veja nela. Porque em algum momento na minha vida, eu já fui aquela mulher, sabe? E isso... é muito louco porque vem um pouco dessa coisa que Fran falou da maturidade, né? Quando a gente vai aprendendo
a lidar com... Às vezes tem que apanhar muito, né, pra aprender. Oh! Ninguém chegou aqui assim, né? É uma não, pena não que a gente tem que precisava, apanhar, né? pra aprender. Mas... Isso é um problema também. Não é uma coisa que a gente não vai se acostumar, que aí cai na lógica, né? De precisamos sofrer. Não, a gente não precisaria sofrer. E a ideia também que a gente possa ter esses tipos de conversa, que a gente tenha mais programas, né? Apoie mais as iniciativas desse debate, é para que a gente, pelo amor de Deus, pare de sofrer, né? Isso, e aí a gente volta para a história de que isso vem muito da criação das meninas, porque elas são criadas desde muito pequenas, nas pequenas coisas, são ensinadas a se comportar, não, só das meninas não, né? Das meninas e dos meninos, a reproduzirem esse tipo de comportamento. E a gente tem que ir desconstruindo isso desde da infância mesmo. Até porque como foi muito normalizado, Exato. né? Dentro dos relacionamentos familiares, né? Você já cresce com esse tipo de referência, né? E é importante que se diga que isso é feito por nós, mulheres. E aí a gente precisa também entender, e é nós que acabamos proporcionando esse tipo de educação para os nossos filhos, mas que a gente reproduz um machismo, mas esse machismo ele é estrutural. Então, assim, a sociedade já mandou pra gente e a gente acaba tendo atitudes machistas. E, tipo, também ninguém precisa ficar se chicoteando todo dia para pagar os pecados por ter tido atitudes machistas ou ter legitimado o discurso machista, porque, infelizmente, é estrutural, né? Mas o que eu tava falando sobre essa questão da maturidade é porque essa coisa do joguinho, a gente acostuma tanto a fazer joguinho, que chegou um momento da minha vida, é isso que eu tô dizendo, não era quando eu era nova, jovem e tal, não, né? Mas chegou um momento da minha vida que eu disse, não, velho, assim, é não. E aí o que acontecia? Isso aí foi, né, pós minha separação, obviamente, que eu fui casada durante vários anos, né? Quem não sabe. Então, aí eu cheguei em um momento em que eu chegava e dizia, tô afim, não tô afim. Sim. E os caras não acreditavam. Eles não acreditavam, era a coisa mais louca do mundo, porque como eu vinha de um relacionamento tóxico, abusivo, a última coisa que eu queria na minha vida era criar espaços, né, dar margens para reproduzir aquele relacionamento que eu tinha tido, aquela experiência maldita. Então, olha, é isso, é só isso, não, é não. E quando foi sim, eu disse que sim. Só que aí que tá, as pessoas estão tão mal acostumadas a lidarem com as pessoas falando a verdade sobre os seus sentimentos, que simplesmente ninguém acreditava. E era muito maluco isso, porque eu tava falando a verdade e as pessoas não acreditavam. E eu me sentia enganando as pessoas, sem nenhuma vontade de enganar, simplesmente porque elas não conseguiam acreditar que eu estava falando a verdade. Até que quando eu disse, não, sim, eu quero agora ter um relacionamento, a pessoa achou que eu estava brincando, né? Não acreditaram. Feito uma coisa. Oi? Porque as pessoas não estão acostumadas a lidar com isso, entendeu? Não era, mas você não queria, não queria até tal ponto. Quando eu disse que sim, era porque era assim. É como se o normal não era fosse mais o jogo. Desinteresse, né? Isso. De estar interessado e demonstrar que está interessado é algo errado. E outra coisa, a coisa acho que também muito do jogo de poder e da mulher realmente ficar naquela posição de espera, da mulher não poder também tomar iniciativa. Né? Isso. Então, aí a gente não está acostumado com essa verdade, né? Porque a gente fica criando ilusões, né? Como se assim, a gente precisasse criar castelos. Porque fomos também, né? Quando não é a novela, né? Quando tem os romances, mas antes mesmo, né? A gente tem os contos. Os malditos contos, as malditas princesas. Me desculpem para quem gosta de príncipes e princesas. Eu sei que assim, muitas mães falam, meu príncipe, meu príncipe. Mas eu acho que alguma coisa entra naquele príncipe ali que não quer deixar nunca de ser príncipe, né? Assim como as princesas também, né? Muitas dessas histórias são bem problemáticas, né? De Qual príncipe não é? e princesa. Tem até a tirinha, né? Que tu mostrou da continuação do quem gosta de animação, do Detona Ralph, né? Que ela questiona também quando as princesas começam a falar, né? Cada um que passou. Eu vou tentar colocar aqui pra vocês verem. Acho que é a Bela Adormecida. Cada um contando a história, né? Aí ela, a menininha chega assim, não lembro o nome da personagem. Vocês também? Eu preciso chamar a polícia? Como assim? Isso é normal? Mas é sério, acho que a gente precisa fazer depois alguma sessão de leituras de livros, pra gente ficar aqui falando sobre uns livrozinhos, acho que seria legal. Sim. E aí, esses contos de fada, gente, vamos parar pra pensar no que é o príncipe e na princesa, vamos desconstruir o príncipe e a princesa. Porque não tem uma história legal, velho. Não tem. Não tem uma princesa que foi lá e
matou o dragão e, sabe? Tipo Só assim, a gente tá até reconstruindo mais- agora, né? A recente, Disney... Estão saindo algumas, né? A Disney tá tentando Aham. reverter justamente porque já estamos mudando um pouco esse discurso. Sim. Mas antes a gente não tinha isso, A gente cresceu, né? Nossa geração cresceu muito com E o príncipe essa também é referência. outra que não é uma boa referência, minha gente, né? Esses príncipes, pelo amor de Deus. Não sei porque que... Chega Não, sempre no eu tô cavalo falando branco. isso e ao mesmo tempo eu tô pensando em mim como mãe, e como todas as outras mães que gostam muito dessa referência do príncipe e da princesa. Porque é tipo assim, é o meu Deus, né? Meu filho ali nasceu, é meu rei. Eu vou ter que dar tudo pra ele, eu vou ter que, né, criar um mundo pra ele. Você também fica com essa sensação de que, tipo, agora eu preciso criar um mundo. E é engraçado porque isso pode reforçar uma luta de construção, engajamento, que eu tô falando de mim, né? De quanto eu preciso militar mais para que esse mundo seja melhor, para que o meu filho também seja uma pessoa melhor, para construir um mundo melhor. Mas se eu não tenho essa visão militância, porque, tipo assim, eu sou militante já faz 1 milhão de anos, mas eu vou pensar o quê? Eu preciso trabalhar, feito uma louca, para garantir todos os desejos, todos os caprichos do meu filho. Então, se minha filha quiser ter a coleção da Melissa, né? Ou se o menino quiser todos os bonecos da Marvel, aí E você aí, eu acho vai. também que essa ideia de príncipe cresce muito na cabeça dos meninos e aí depois viram homens e que são perfeitos, né? Que vão chegar lá pra salvar a nossa vida. Quando não é bem assim, né, a história. E aí é muito, acaba sendo tóxico pra eles também. Sim. E também na Toda construção essa do relacionamento. responsabilidade. Exatamente. E uma pessoa que não foi preparada, porque o príncipe não foi preparado pra É. vida e vai ter que ser herói. Como é que a pessoa não é preparada pra vida e vai ser herói? Senhor, imagina como é difícil pro menino construir esse heroísmo a partir do nada, porque ferramenta não deram pra ele se tornar esse herói, né? Botaram ele lá num pedestal. E as meninas, elas, só pra terminar, porque as meninas, elas precisam ser o quê? Aquelas que vão ficar na torre esperando ser salva. Pois é. Né? O tempo todo Não esperando tem ser o salva. protagonismo, né? De fazer alguma coisa, de tomar iniciativa. É. E aí, enfim, isso aí acaba gerando toda essa coisa de que como eu preciso de um príncipe e de um castelo para me realizar como princesa, eu tenho que matar mais umas 200 princesas para conseguir o melhor príncipe. Né? Aí a gente vem para a rivalidade feminina, né? Que é ensinado também desde pequena, que as meninas, no caso, né? Que você vai crescer, você vai estar sempre disputando com a outra Eu tô mulher. até fazendo essa reflexão agora, mas eu acho que a Cinderela também se encaixa muito, né? Quando tem as filhas ali da madrasta, que olham Exato. a A Cinderela, Cinderela, né? verdade. Como uma rival e não sabe nem por que é, na verdade, né? Mas ela não é digna de encontrar o príncipe, que já é outro, né? Mas ali a Cinderela Yes, é muito horrível. interessante você ter trazido, Fá, porque ali na Cinderela você vê o quanto é uma educação mesmo para as meninas. Tipo assim, não existe uma irmandade, porque até as irmãs. Até as irmãs, elas brigam Até entre as si. irmãs, elas brigam entre si para ser a mais bonita, para ser a mais querida, para ser a mais que está mais em destaque. A própria mãe também tem uma coisa de preferência da que ela considera mais, né, apta Sim. a ser a princesa. Então, E ou elas seja, disputam pelo príncipe, né? Pelo príncipe, pelas coisas, pelos vestidos também, pelos vestidos, né? pelos Por confortos, tudo. pela comida. Aí tem a que quer comer muito, não pode comer, porque tem a coisa do controle do corpo. Mas o que você vê muito marcado nisso é como não existe uma irmandade, Sim. né? De como não é estimulado uma educação das manas, que isso é uma coisa que assim é algo muito novo e muito que está sendo construído pelo movimento feminista e é importante que se diga, quem não gostar, que não goste, mas é preciso falar que o feminismo ele está sendo, ele constrói uma pauta extremamente importante que a gente não vê, entendeu? Essa coisa da irmandade entre mulheres. É porque é falado tanto que mulheres são falsas, mulheres, enfim, né? São invejosas. É falado tanto isso que a gente já olha para outra com esse pensamento. Mas a gente foi educada também para isso. Por isso né? que fica difícil a gente perceber que não precisa ser assim, né? Que não tem a mínima necessidade de você estar disputando o tempo inteiro com outras mulheres. Mas é porque, tipo assim, a que não conseguisse, né, o príncipe ia sobrar
né? Como a borralheira, né? Ia ser aquela que ia ficar, né, pra titia, que ia ficar cuidando dos idosos, era, tipo, que não ia ter de vida, né? Ter o príncipe é a meta de vida. Não, mas veja, a mulher que não casa, ela vai ficar para cuidar dos doentes, dos inválidos, da família. Ela não vai ter vida própria. A mulher que não casa, ela não tem a vida dela. Porque a grande saída, a única oportunidade que você tinha de construir a sua própria vida era viver na vida do seu marido. Senão você vai ficar o tempo todo preso à sua família para servir a sua família. Você não tem vida individual. Então, tipo assim, a sua grande saída. Então, você tinha que matar todas as mulheres que tivesse, né, para conseguir o cara, até porque você era vista como um despeso, né? Uma despesa, um gasto. Né? Era, pelo amor de Deus, leva essa mulher daqui. E quando você via essa coisa mais de união entre mulheres, era muito onde? Era numa religião mais dentro do paganismo, né? Fora do cristianismo, porque o cristianismo, essa forma também foi muito assim, dentro da lógica patriarcal, né? De que o pai é o provedor. Então, as mulheres, elas têm que servir ao pai. E a fidelidade da mulher tem que ser em relação ao homem. E não entre as mulheres, né? E se você parar para pensar até em filmes e coisas, vocês vão ver como, tipo assim, a ideia da bruxa, né? A mulher que é cercada de mulheres que vive nessa coisa de matriarcalidade e tal, é muito ligado a uma ideia da bruxa e de como ela também está ligada a questões da natureza, né? Enfim, mas aí é todo um debate, todo um discurso mais profundo que a gente precisaria fazer sobre esse debate. E a gente tem que parar, né, assim, tem que tentar realmente desconstruir isso para não ver as mulheres como as outras mulheres como inimigas, não tá nessa disputa, porque nessa história também da rivalidade feminina, em muitas situações acaba se retirando a responsabilidade sobre o homem. Por exemplo, quando se tem um caso de traição dentro aí, né, no relacionamento, a mulher muitas vezes fica com raiva da outra mulher e não fica com raiva. Caramba, quem tava num relacionamento com você era o cara. Ela acaba muitas vezes colocando toda a culpa e a responsabilidade sobre a outra mulher e retira do cara. Perdoa ele, mas não perdoa a outra mulher. A outra mulher vai ser sempre a condenada. Não importa se ela sabia ou se não sabia que o cara tinha um relacionamento. Exato. Se ela não foi enganada junto com a outra mulher, mas ela sempre vai ser a rapariga, né? Mas acho que é um termo bem nordestino, né? Essa coisa de chamar a outra de rapariga. Né? E aí pronto, por causa de, assim, né, todas essas problemáticas que a gente precisa. Então, é por isso que é importante, né, que a gente desconstrua essa rivalidade, né, passe a ter mais sororidade mesmo entre as mulheres, uma maior união para minimizar também essas situações, né, da disputa entre mulheres. Eu acho que fica a reflexão, né? Eu acho que é interessante assim pensar nessa questão da rivalidade e também da construção dos relacionamentos, que era o que a gente estava falando no início do vídeo, né? A construção dos relacionamentos para não se tornar algo tóxico, e o relacionamento tem que ser leve, né? Eu acho que tem que pensar, não precisa estar correndo atrás de ninguém, não precisa estar com um joguinho, né? Não precisa estar o tempo todo naquela expectativa, né, de ansiedade, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Tem que ser algo saudável, na verdade, né? Normalizar isso. Acho que é isso, acho que a gente precisa entender que, tipo assim, a outra mulher, ela não é nossa inimiga, a gente não precisa ter ela que, tipo assim, eu não preciso ter o laço de fita, que a gente começa desde criança, né? Ter o laço de fita mais bonito, ser a mais, né? Pra poder ser a mais desejada, pra conseguir... Sim. Não, né? Não, pelo contrário, a gente pode construir, e mais ainda, se a gente tem uma sociedade inteira, né, querendo que a gente volte pra nossa caixinha, é justamente as nossas amigas, as nossas irmãs, as nossas manas que vão nos ajudar, entendeu? É uma coisa mais incrível, tipo assim, os homens, eles podem nos ajudar, sim, muito, óbvio, a gente fala aqui pra todos, mas se você olhar direitinho, as minhas melhores portas foram abertas por outras mulheres, né? Aquela coisa de uma ajuda a outra. É a rede, né? É extremamente importante. Então, a gente consegue se salvar, uma salvando a outra, sabe? Então, eu acho que é dessa forma que a gente precisa cada vez mais pensar. Traição, sempre vai ter traição. Traição pode vir de qualquer lugar.
qualquer tipo de relacionamento, em qualquer não só tipo de hétero, relacionamento, né? Exatamente, não só no hétero, não, todo tipo de amigo pode chegar a ter uma traição. E assim, e eu acho que essa coisa da traição que rola, que Fran falou, é uma coisa também porque foi cultivado na gente, essa coisa de querer, de sentir vontade de pegar o relacionamento, destruir o relacionamento da outra. Essa rivalidade é uma rivalidade de fato muito antiga e construída, então, tipo assim, em todos os sentidos, né? Tanto nosso olhar de desconfiança em relação à outra, quanto a vontade da outra de ter parte da sua vida, ou de ter algo. Então, a ideia é que a gente tente quebrar com isso. Se a gente quebra um pouco disso na gente, cada um faz um pouquinho e a gente vai conseguindo construir uma sociedade menos, né? Com certeza. Isso. Então é isso, minha gente. Se inscreve no canal, compartilha. Deixa um comentário lá, né, do que achou, de que se concorda, se não concorda. A gente adora ver a opinião de vocês também. E vai ter enquete. Para os próximos. Então, um beijinho, até o próximo. Tchau.